Aleluia. 2 Samuel 6, verso 1. Queria que nós orássemos antes de lermos a palavra de Deus. Abaixa a sua cabeça. Espírito Santo, nos colocamos na posição daqueles que reconhecem que necessitam da Tua revelação, pois é a Tua palavra viva e fresca que tem o poder para nos transformar. Que os nossos olhos espirituais estejam abertos para ver, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar ao nosso coração. Nós oramos por revelação, nós oramos para que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio. Eu oro para que cada um dos meus amados irmãos sejam enriquecidos por aquilo que será compartilhado. Eu profetizo vida de Deus em cada coração. Eu declaro que os corações serão de fato terras férteis, para que haja multiplicação dessa semente que há de ser liberada nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pode dizer aleluia. Hoje eu quero dar continuidade a um assunto que eu comecei no último domingo que eu ministrei, que foi sem ser no final de semana passado, no final de semana retrasado. E além do domingo de hoje, eu também vou gastar depois mais outro domingo nesse texto da palavra de Deus. Domingo que vem eu acredito que é Páscoa, é isso, né? Então eu talvez não vou dar continuidade a esse assunto domingo que vem. Estou pensando, meditando no meu coração acerca de ministrar uma mensagem especial no domingo que vem, porque afinal Páscoa não é coisa de coelho, Páscoa é coisa de cordeiro. Então se você quer descobrir mais a respeito dessas verdades que você já sabe, mas que vão explodir ainda mais no seu coração, não falte o domingo de Páscoa, aleluia. Mas depois do domingo de Páscoa eu vou finalizar o que eu vou dar continuidade aqui hoje. Olha só, vamos ler novamente este texto e depois eu vou trazer uma breve recapitulação do que foi ministrado há 15 dias atrás neste lugar. A escritura diz: tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Toda a igreja diga comigo: a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins, aleluia. E puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, diga comigo, Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Verso 5 diz que Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tambores, com pandeiros e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou. Por quê? Porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, diga comigo, irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor, diga, temeu Davi naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu, diga, Obed-edom, aleluia. Vai dando uma cansada de repetir, né? Mas vem comigo que Deus é bom. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses, diga comigo, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Verso 12, a escritura diz: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem,
por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Verso 14, a palavra do Senhor diz que Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. E assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, diga comigo, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no coração. E introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi, e trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. E para finalizar o texto, verso 20 diz que voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, e quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. E infelizmente o verso 23 finaliza o capítulo dizendo que Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. O que eu me propus a fazer aqui há 15 dias atrás foi trazer com você uma explanação a respeito do momento aonde Davi sente esse brado no coração de pedir para que a arca do Senhor retornasse à sua cidade, à sua nação. E eu me lembro que eu até fazendo referência ao fato de que nós teríamos na semana passada a nossa inauguração, eu disse para você que todos aqueles que se propõem a iniciar algo da parte de Deus, precisam se propor a iniciar a empreitada com esse brado no seu coração: tragamos de volta a arca. Nós estamos começando uma igreja, nós inauguramos uma igreja, e esse tem que ser o brado do nosso coração. Aonde está a arca do Senhor? Para onde levaram a arca do Senhor? Senhor, queremos de volta a tua arca, queremos de volta a tua presença. Ou seja, olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você. Presença de Deus manifesta nesse lugar não é assunto para conferência internacional, não é assunto para evento com um pregador famoso, é assunto para pessoas que todas as vezes que se reúnem com o clamor de verem a glória de Deus se manifestando. Isso tem que ser uma realidade viva no nosso coração. Assim como eu louvo a Deus por coisas que aconteceram aqui no final de semana passado, eu tenho certeza que a obra do Senhor se faz completa quando nós temos dias marcantes, mas quando nós andamos de uma maneira marcante. A nossa história não será uma história escrita por eventos, será uma história escrita por semanas. Porque aquilo que é rotineiro é que tem poder de transformar a sua vida. Não que não tenha tido um elemento de transformação na sua vida o fato de você ter recebido algo de Deus e um dia especial. Mas é que não adianta você receber algo de Deus e um dia especial se você não se propõe a viver dessa maneira. Porque, olha aqui para mim, mais espiritual do que você cair do poder é você andar no poder. Mais espiritual do que você cair do Espírito, é muito bom cair no Espírito, é você andar no Espírito.
Então esse é um estilo de vida. Olha aqui para mim, a palavra de hoje é um chamado a um estilo de vida. Qual é o estilo de vida? O estilo de vida de quem ama a arca, de quem ama a presença, de quem fala, cara, tudo que nós precisamos é da arca. Onde que colocar a arca? Eu quero a arca. Se você lidera um grupo, em outras palavras, toda semana você tem que chorar para o Senhor e falar, Senhor, tudo que eu quero é que nesse lugar a tua arca se faça presente aqui. Tudo que eu quero é que nesse lugar é que a tua glória se manifeste. E olha, amados, eu quero dizer algo do fundo do meu coração, isso é um estilo de vida. Eu me lembro, na minha adolescência, quando eu liderava um pequeno grupo, irmãos, se às vezes eu sentia, discernia no Espírito que talvez a reunião não tinha sido como deveria ter sido, eu chorava e falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, nós precisamos viver nesse estilo de vida, de pessoas que são completamente dependentes a Deus. Mas o que eu queria chamar a sua atenção aqui, e chamando a atenção na palavra de Deus, eu acredito que princípios vão sendo compartilhados no seu coração, é que nós temos aqui algo muito interessante, que nós temos neste capítulo que eu li, 4 personagens que aparecem no capítulo, e o mais louco é nós percebermos que a cada um desses 4 personagens, 4 coisas diferentes aconteceram. Então, por exemplo, já me adiantando porque será o assunto de hoje, você tem um camarada chamado Uzá. Os bois que estavam carregando a arca tropeçaram. Uzá tentou ajudar, tentou segurar a arca. Quando Uzá tocou na arca, Uzá morreu. Então você tem um cara que morreu nessa história. Por outro lado, você tem um outro camarada chamado Obed-edom. Por ocasião aqui do destino, Obed-edom levou a arca para a casa dele. A mesma arca que matou Uzá, abençoou Obed-edom. Então como assim? A arca é a mesma? Como que coisas diferentes acontecem para pessoas diferentes, sendo que a arca é a mesma? Então o que eu quero chamar a sua atenção é perceber que a atitude que você tem com relação à arca, isso vai produzir frutos na sua vida. Diga assim, a atitude que eu tenho perante a arca tem poder de produzir frutos na minha vida. Mas olha aqui para mim, para eu finalizar aqui essa introdução, há 15 dias atrás eu fiz com você uma explanação de por que esse capítulo existiu. Como assim, pastor? Por que esse capítulo existiu? Olha só, eu gastei 1 hora inteira, eu acho que, não sei se está no YouTube, mas se não tiver nós vamos colocar essa semana, mostrando para você algo. Se a arca, em todo tempo, pertencia ao povo de Deus, por que Davi teve que um dia falar, gente, nós vamos trazer a arca de volta? Em outras palavras, que horas que o povo de Deus perdeu a arca? E foi isso que eu gastei 1 hora explicando para você. E se eu for resumir aqui em 2, 3 minutos, a história diz que, durante a batalha contra os filisteus, Ofni e Finéias, que eram 2 camaradas, filhos do profeta Eli, tiveram uma ideia. Agora eu estou voltando no tempo, te relembrando por que a arca tinha sido perdida. Porque em uma batalha contra os filisteus, Ofni e Finéias tiveram uma ideia esdrúxula de levarem a arca para a batalha. Porque eles pensaram assim, já sei, se nós levarmos a arca, nós vamos ter sorte na batalha. Ofni e Finéias, eles quiseram fazer da arca de Deus um amuleto de sorte. Olha aqui para mim, a arca de Deus não é amuleto de sorte. Você não pode, e eu me lembro que eu disse uma frase aqui para você, que com relação à presença de Deus, você não tem o direito de usar a Deus a seu favor. Pelo contrário, somos nós que somos usados por Deus. Diga assim, eu sou usado por Deus. Mas você nunca pode ter um coração de usar a Deus. Afinal de contas, quem que é servo de quem? Você é servo dele, ele não é seu servo, ele é seu Senhor. Quando você aceitou Ele na sua vida, você aceitou Ele como seu Senhor e Salvador. Essa ideia esdrúxula de Ofni e Finéias de levar a arca como amuleto, fez com que aquele povo saísse daquela batalha derrotado. E para piorar, naquela batalha, os filisteus levaram a arca junto com eles. Ou seja, nesse momento, o povo de Israel havia perdido a arca. E aí a história conta
que quando os filisteus chegaram com a arca, eles tiveram a ideia de colocar a arca, e eu te contei isso, lá no templo do deus Dagon. Era um deus deles, o deus Dagon. E uma coisa muito louca aconteceu. Quando eles colocaram a arca na frente do deus Dagon, no outro dia cedo, quando eles entraram no templo, o deus Dagon, a estátua dele estava caída no chão. E eles falaram: cara, que loucura que é essa? Nós só colocamos aqui esse móvel e nosso Deus está aqui prostrado, caído. E eles falaram: já sei, deve ter acontecido alguma coisa. Eles foram e colocaram a estátua de pé novamente. E para surpresa deles, no outro dia, quando eles voltaram no templo, a estátua de Dagon não estava apenas caída, ela estava caída e com seus braços e as suas pernas cortadas. Sabe por quê? Porque diante da presença de Deus, todo inimigo é desfeito, é desamarrado, é desembaraçado. Diante da presença de Deus, o inimigo tem que cair. Você sabe que depois disso, acontece, então que eles falam: vamos ter que tirar esse negócio daqui. Muita coisa acontece. Eu me lembro que eu contei para você a respeito de um surto, que os estudiosos dizem que foi um surto de hemorroida, que deu em toda a cidade, dentro desse contexto. E aí, diante desse episódio lá dentro do templo, diante do surto de hemorroida que deu no povo, eles falaram: nós vamos levar essa arca embora daqui. E aí, uns caras ainda quiseram levantar uma hipótese de que talvez tudo que tinha acontecido tinha sido apenas uma coincidência. Ah não, mas será que esse negócio é o Deus desse povo mesmo? E aí então eu me lembro que eu contei para você que eles tiveram a ideia de fazer o seguinte: já sei, vamos pegar 2 vacas que acabaram de parir, né? Tá com os bezerrinhos novinhos. Você sabe que uma vaca que tem um bezerrinho novinho, ela não vai sair de perto dele. E aí nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar a arca então em cima, né? Vamos fazer aqui um carro de boi, né, de vaca, e nós vamos colocar a arca em cima desse carro. E aí nós vamos olhar, se essas vacas voltarem para os seus bezerros, está tudo certo. Mas se porventura elas forem em direção contrária, irem para a direção de Israel, para a direção de Jerusalém, nós vamos acreditar que foi o Deus deles que fez isso. E a história conta que de uma maneira miraculosa e poderosa, essas vacas, elas literalmente deram as costas para os seus bezerros e elas caminharam em direção à nação de Israel. E não apenas caminharam, as vacas foram berrando. Por quê? Porque foi o próprio Deus quem estava realizando tudo aquilo. E aí, para finalizar essa contextualização, a arca foi parar, e eu me lembro que eu te falei que ela foi parar em uma cidade chamada Bet-Semes. E ali aconteceu também uma coisa muito louca em Bet-Semes. O que aconteceu? Os camaradas tiveram a horripilante ideia de abrir a arca. Eles tiraram a tampa da arca para ver o que tinha lá dentro. Esses caras que tiraram a tampa da arca morreram na hora. Você sabe que a tampa da arca é chamada de o propiciatório, que é o local onde nos sacrifícios o sangue era erigido ou aspergido. E você sabe, irmãos, isso tem um significado espiritual, porque nós só podemos nos achegar a Deus por causa do sangue. Naquele momento que aqueles homens tiraram a tampa da arca, é como se, entre aspas, eles quiseram se colocar na presença de Deus sem o sangue, e isso não pode. O sangue é o que nos dá acesso ao que está dentro, o sangue é o que nos dá acesso à pessoa de Deus. É por causa do sangue. É por isso que eles morreram quando eles tiraram o propiciatório, quando eles destamparam a arca. O sangue que era aspergido era o sangue do cordeiro imolado. E tudo isso está apontando para o sacrifício vicário, o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Amém, família? E aí então, uma tragédia dessa, de que esses homens que abriram a tampa da arca em Bet-Semes morreram, falaram: vamos levar essa arca embora daqui. Até que, projeta para mim 1 Samuel 7:1, até que a arca foi parar na casa de um camarada chamado Abinadab. Não, é primeiro Samuel. 1 Samuel 7:1 diz que então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e etc, etc. Para quê? Para que guardasse a arca do Senhor. Então esse é o ponto que eu finalizei no domingo passado. A arca que pertencia ao povo de Deus tinha sido levada a uma batalha como forma de amuleto.
os filisteus levaram a arca viveu tudo isso que eu acabei de te contar. E aí, no final das contas, a arca foi parar na casa de um homem chamado Abinadab. Até que, volta para o capítulo 6 de 2 Samuel, Davi um dia, ele brada: vamos trazer a arca de volta. Nós vamos buscar a arca de volta. Então, ou seja, quando Davi decide mandar buscar a arca de volta, aonde que a arca estava? Na casa de Abinadab. Diga assim: a arca estava na casa de Abinadab. Você sabe que a história diz que a arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Diga comigo, 20 anos. Daqui a pouco eu vou te explicar por que eu estou te dando essa informação. Até porque a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses. E eu quero fazer um paralelo com você. Família, nesse momento, Davi então manda buscar a arca. Porque Davi queria valorizar a presença de Deus. Agora, a história diz que quando Davi manda buscar a arca, Davi comete um erro. Qual foi o erro de Davi? O erro de Davi foi que ele mandou trazer a arca em carros de boi. Ou seja, ele mandou trazer a arca literalmente da mesma maneira que os filisteus haviam transportado a arca. E aí está o problema, porque essa não era a maneira que a arca era transportada. Se você voltasse na palavra de Deus, em todo momento onde o povo de Deus, os israelitas carregavam a arca, apenas os levitas poderiam segurar a arca, apenas os levitas poderiam transportar a arca. Ou seja, olha aqui para mim, e isso me diz algo que nós precisamos de meditar sobre isso no nosso contexto de edificação da igreja. A igreja, ela não é apenas edificada de qualquer maneira. A igreja, ela é edificada da maneira como Deus estabeleceu que ela fosse edificada. Nós não podemos levar a arca de qualquer maneira. Existe uma maneira correta de nós fazermos as coisas de Deus. Olha aqui para mim, quando você faz algo para Deus, não é apenas o fato de Deus ser o seu alvo, mas a maneira como você faz também é importante e relevante aos olhos de Deus. Você não vive para Deus do seu jeito, você vive para Deus do jeito de Deus. Tem gente que acha, mas se eu estou vivendo para Deus, de qualquer maneira serve. Não! A sua maneira, o seu pensamento, o seu intelecto, o seu achismo para Deus não serve. Deus tem compromisso com a palavra dele, com aquilo que ele escreveu, com aquilo que ele estabeleceu, com aquilo que ele ordenou, com aquilo que ele arquitetou. Ele tem compromisso. Diga assim: não é apenas para Deus, mas é da maneira de Deus. E aí então, como Davi cometeu esse erro, alguns poderiam chamar apenas de deslize, mas foi um erro grave, uma tragédia aconteceu. E aqui eu entro agora no primeiro dos 4 personagens. Hoje eu só quero compartilhar a respeito de 2, e quando eu continuar essa palavra eu vou falar dos outros 2. Os 2 personagens que eu quero te chamar a sua atenção é com relação a Uzá, que é esse camarada que vai tentar pegar a arca quando ela estava caindo, e depois Obed-edom, que foi aquele que levou a arca para a casa dele. Diga comigo: Uzá e Obed-edom. Gente, lembra o que eu te falei, a mesma arca, ela produziu resultados e consequências diferentes na vida de pessoas diferentes. Eu me lembro que domingo passado eu disse algo para você. Eu falei: sabe, isso é como o sol. O sol, quando bate na cera, a cera derrete, mas o sol, quando bate no barro, o barro endurece. O sol é o mesmo, a cera derrete, o barro endurece. Vou te contar uma coisa: o sol da justiça está brilhando sobre pessoas aqui. Não estou falando apenas sobre pessoas que estão aqui me ouvindo, sobre filhos de Deus hoje. Mas infelizmente existem posturas diferentes com relação ao brilho do sol da justiça.
Existem pessoas em uma postura de cera. Estou aqui derretido na presença de Deus. Mas existem pessoas que às vezes ficam ainda mais duras. E elas infelizmente deixam de desfrutar aquilo que o sol veio trazer. Olha aqui para mim. Hoje eu vou te contar qual que é a maior tragédia do cristão na nova aliança. A maior tragédia do cristão na nova aliança é quando você deixa de desfrutar o que do alto já foi liberado para que você vivesse. Deixa eu te contar uma coisa, é muito triste quando você teria todas as condições do mundo de viver de uma maneira, mas você só não vive por falta de revelação, você só não vive por falta de postura, por falta de adequação. E é por isso que tem muita gente aí tentando comprar o que Deus já te deu de graça. Tem muita gente aí indo atrás de muita fórmula de sucesso, aonde o Senhor já liberou toda a sabedoria do alto para você. Mas lembra disso, quando o sol bate na cera, ela derrete. Quando o sol bate no barro, ele endurece. Diga assim, o sol é o mesmo. Diga assim, a arca é a mesma. Agora, deixa eu te contar uma coisa, que isso é chocante. Lembra que eu te falei que quando Davi manda trazer a arca então estava na casa de um homem chamado, como é que ele se chamava? Diga comigo, Abinadab. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? Quanto tempo? Vem comigo. O primeiro personagem aqui que eu estou falando é Uzá. Uzá era um soldado do exército de Davi. Mas por isso que ele era o cara que estava levando a arca, porque ele fazia parte do exército. Mas infelizmente, a informação mais relevante que eu tenho para te contar sobre Uzá não é que Uzá era um soldado do exército de Israel. Mas sabe o que é? É que Uzá, ele era filho de Abinadab. Esse soldado do exército, ele era aquela criança que cresceu na casa dele com a arca junto. Ele e a arca, ele estava lá crescendo e a arca estava lá o tempo todo. Agora, talvez essa informação que aparentemente poderia, entre aspas, ser irrelevante, é ela que te faz ter condição de ter uma ótica no que está acontecendo aqui nesse texto. É isso que faz toda a diferença. E quando nós olhamos aqui para exemplos, para personagens, isso nos dá a condição de nós nos expormos à palavra de Deus e nós falarmos, Senhor, eu não quero ser como Uzá, eu quero ser como Obed-edom. Deixa eu contar algo para você. Uzá, ele morreu simplesmente porque ele tentou segurar a arca. Agora, o que está por detrás na morte de Uzá? Em primeiro lugar, eu quero dizer algo para você. Por que ele morreu? Ele morreu porque ele não poderia segurar a arca. Aí você fala assim, pastor, mas o fato dele segurar a arca não representa simplesmente uma tentativa dele ajudar? É isso mesmo, deixa eu te contar uma coisa. Deus não está atrás da sua ajuda, porque Deus não precisa de você, é você que precisa dele. Olha aqui para mim, sabe por que Uzá não poderia ter ajudado? Porque você nunca pode tentar segurar o que é Deus que está derrubando. Aquela arca, quem estava derrubando era Deus. Por quê? Porque a obra dele tem que ser feita, como eu disse para você, repetidas vezes, da maneira dele. Então, o julgamento de Deus não foi, entre aspas, simplesmente apenas aqui como alvo na pessoa, na vida de Uzá. Deus estava julgando aquilo que estava sendo feito. É por isso que o próprio texto nos contou que depois desse acontecimento, o que gerou no coração de Davi? Temor. Davi se encheu de temor. Por quê? Porque Davi tinha sido responsável por mandar trazer a arca.
Então ele tinha sido o responsável em como essa arca estava sendo transportada. E eu vou até falar sobre isso daqui a pouco. Agora, o que eu quero te mostrar então é que existiram alguns elementos que infelizmente influenciaram negativamente o coração de Uzá. E qual foram esses elementos? Uzá, ele cresceu com a arca do lado dele. Então eu quero que você repita uma coisa aqui comigo, que esse é o primeiro ponto que eu quero te falar com relação à vida de Uzá. Fala assim, Uzá, diga assim, ele era acostumado com a arca. Você sabe que dia que você vai entrar em um processo de morte espiritual? No dia que você for acostumado com as coisas de Deus. Fernando, pode subir e fazer um fundo aqui para mim. Eu quero dizer algo para você. No final de semana passado, nós vivemos aqui um ambiente de glória. Você sabe, pela graça de Deus, eu recebi uma chuva de testemunhos, de coisas que o Senhor fez. Mas eu quero falar algo para você com muito amor e carinho. Sabe o que nunca pode acontecer na sua vida? É quando existe um ambiente de glória derramado sobre um lugar, e para você está tudo certo, porque afinal, de quantos eventos você já participou na sua vida? Quantas conferências você já participou na sua vida? Em outras palavras, no dia que você se achar uma pessoa acostumada com o mover de Deus, eu quero te contar algo que talvez você não saiba. Você é como Uzá, você está morrendo espiritualmente. Em outras palavras, quando Uzá viu aquele negócio caindo, falou, espera aqui, deixa eu ajudar, esse negócio aqui eu conheço, é a arca. Sabe o que a arca era para Uzá? Vou te contar uma coisa, para Uzá, a arca era igual a mesa de jantar. Para Uzá, a arca era igual a geladeira. Para Uzá, a arca era apenas um móvel que ele cresceu vendo a vida inteira. Eu sou filho de pastor. Você sabe talvez quem é um tipo de pessoa que mais tem que tomar cuidado? Os filhos de pastor, sabe por quê? Porque eles crescem correndo no meio dos irmãos. Você sabe, se você é um crente de muitos anos, e hoje você está menos apaixonado por Deus do que um dia você já esteve, você tem que tomar muito cuidado, porque talvez você está vivendo os seus piores dias espiritualmente falando. Porque se ao passar do tempo você não se apaixona mais, quer dizer que você está adotando uma postura de se acostumar com o mover de Deus. O problema de Uzá é que ele era acostumado. Imagina, Davi está lá, vamos trazer a arca, porque a arca vai mudar a história do nosso povo, a arca vai mudar a minha vida, vai mudar a sua vida, a arca é tudo, a arca é aquilo que vai no centro. E Uzá está falando, quê? Vocês estão falando aí do meu aparador? Vocês estão falando aí, sabe? Pelo amor de Deus, eu já joguei bola na arca, eu já bati bola na arca. Você está começando a entender o que eu estou querendo te contar? Que? Só mais um evento, só mais uma conferência, culto, tudo igual, tudo igual. Teu louvor, a oferta. Deixa eu te contar uma coisa, toma cuidado. O culto não é tudo igual. O que está acontecendo aqui hoje não é o que aconteceu semana passada. O que está acontecendo aqui hoje não vai ser o que vai acontecer domingo que vem. Qual que é a diferença? Eu não sei, descobre. Todo dia Deus tem um maná fresco para você. Todo dia Deus tem uma revelação fresca para você. Todo dia dos céus existe algo que será liberado sobre a sua vida. Mas sabe o que eu sinto no meu coração? Olha, o que eu louvo a Deus é que eu vi aqui na semana passada um ambiente de pessoas completamente derramadas. Glória a Deus!
Então, se esse não é o seu caso, essa não é uma mensagem exortativa, não, essa é uma mensagem de alerta. Nós nunca podemos nos acostumar. Nossa, final de semana passado foi muito bom, né? 1 ano. Pois é, o problema não é 1 ano, o problema é quando for a festa de 10. Quando for a festa de 10 anos, eu e você, meu amigo, temos que pôr nossa barba de molho. É muito bom. Foi a primeira vez que nós recebemos profetas do Brasil, aleluia. Ah, que legal. E quando for a 1000ª? Ou quando essa igreja começar a exportar homens de Deus para essa nação, e aí? E quando Deus começar a levantar daqui homens e mulheres que vão tocar o Brasil, e aí? E aí? E aí que no dia que isso acontecesse, para nós estiver tudo normal, o que nós estamos buscando já vai ter saído de nós, porque usar é aquele que é acostumado. Usar, presta atenção, por isso que a revelação do texto não está na informação de usar ser soldado do exército, está na informação de usar ser filho de Abinadab. Tem tantos anos que eu sou crente, eu cresci na igreja. Aí outros falam assim, eu já vi de tudo. Pai, se você é alguém que já viu de tudo, você toma cuidado demais. Nossa, Deus é glória. Toma cuidado, que enquanto você está querendo pagar de carteirada, pode ser que na realidade você está mais frio do que aquele que descobriu que Jesus ama ele semana passada. Não perca, não perca, não perca. Você nunca vai receber nada de Deus se você tem a postura de usar. Você nunca vai receber se você acha que você já tem. Deixa eu te contar uma coisa. É impossível você receber de alguém algo que você acha que já tem. Porque, em outras palavras, quem acha que tem, sempre vai recusar o que está sendo oferecido. Eu vou falar, não precisa você me dar, eu já tenho. E aí Deus está aqui querendo te dar, você está achando que tem, mas como Jesus mesmo falou, até o que você tem vai perder. Até o pouco vai ser tirado. Deixa eu te contar uma coisa muito louca, que eu, lendo algumas coisas para falar isso aqui para vocês, eu me deparei com informação que eu achei muito forte. Para fazer uma aplicação, apenas um exemplo. Vocês sabiam que homens que trabalham em lugares de alta tensão de eletricidade, eles dizem que existe um rodízio de funcionários, de que quando um lugar é considerado de altíssimo risco, nenhum funcionário pode ficar na obra por mais de 2 ou 3 meses. Sabe aquele negócio assim, um monte de fio, esse fio não pode pisar, esse aqui você tem que passar, né, aquela coisa toda, aqui é por baixo, aqui é de lado, aquela coisa toda, porque se encostar, acabou, vai dar choque, vai morrer. Só que é o seguinte, vem o primeiro dia de trabalho, aí o camarada toma todos os cuidados do mundo, aí vem o segundo dia, deixa eu te contar, no 30º dia, ele está acostumado com o lugar, ele acha que sabe que aqui não pode pisar, que aqui tem que abaixar. E sabe qual que é o problema? Que os funcionários que morrem não são os novatos, são os antigos, são os que têm experiência, porque ele sabe o que ele está fazendo. E aí então eles decidiram fazer uma rotação, de que com 2 ou 3 meses tem que sair daquela obra, para ele não se achar acostumado. Sabe por quê? Porque o lugar é delicado. Deixa eu te contar uma coisa, a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus é algo muito delicado. Eu vou exemplificar aqui como o Gustavo Paiva disse na semana passada. A pomba não apenas desceu, a pomba pousou. Vocês pegaram essa semana passada? A pomba pousou. Em outras palavras, como que você anda com uma pomba aqui, ó,
no ombro. Você tem que andar com muito cuidado, porque um movimento brusco, a pomba pode ir embora. Te contar uma coisa: os funcionários que morrem não são os novatos, são os experientes. Isso é muito sério. Por quê? Humildade. Você nunca vai receber o que você acha que já tem. Você nunca vai conhecer o que você acha que você já sabe. Como que Deus vai te dar uma revelação nova, se toda vez que alguém começa a pregar, você fala, nossa, essa aí eu já sei. Isso é muito sério. Deixa eu te contar uma coisa. Infelizmente Uzá se tornou um religioso. Em primeiro lugar, diga comigo, Uzá era acostumado. Diga assim, em segundo lugar, diga assim, Uzá era religioso. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, sabe quem que é o religioso? O religioso é aquele que ele se acostuma, fazendo referência ao tópico anterior, com aquilo que é sagrado. E aí, sabe qual que é o resultado de alguém que se acostuma com algo que é sagrado? A irreverência. Deixa eu te contar um negócio, deixa eu te contar uma coisa. Quando você chega em um ambiente desse aqui, tem gente que está pisando aqui pela primeira vez e a vida dessa pessoa está sendo transformada. Tem gente que está pisando aqui enfermo e está saindo daqui curado. Tem gente que está pisando aqui com depressão e está saindo daqui com uma felicidade inexplicável. Então toma muito cuidado para você achar que não está acontecendo nada, quando na realidade, lindão, não está acontecendo nada com você, que é arrogante. Deus está se movendo nesse lugar. Deixa eu te falar, com muito amor e carinho, você tem que tomar cuidado para você não ter essa postura de ser irreverente com aquilo que é sagrado. Sabe uma coisa que é engraçada? Às vezes Deus está se movendo de uma maneira tão forte, e aí está aquele ambiente assim, né, de perplexidade, porque tem algo acontecendo. Então está todo mundo, né, assim, naquele ambiente. Aí tem um cara que às vezes está visitando. Deixa eu te contar um negócio. Um visitante, ele é capaz de discernir o ambiente. E às vezes o visitante até fica quietinho. Não estou falando do visitante que está recebendo, não. Estou falando do visitante que só pisou no lugar. Você pode olhar, visitantes que pisam no lugar, às vezes eles têm temor porque eles percebem que tem um ambiente, que está acontecendo alguma coisa. Aí é interessante, que aí normalmente são os mais antigos de casa que está fazendo piada, que está rindo, que está conversando, que está nananã, que está lá fora, que está isso, que está aquilo. Enquanto até o cara que está pisando pela primeira vez, fica até com medo de atrapalhar alguma coisa. Isso é muito sério. Você sabe, o pior é que é o seguinte, às vezes está naquele derramar todo, aquela coisa toda. Aí você tem um irmãozinho que ele desfrutou do derramar. Aí tem um cara que ele não recebe. E depois, além de não receber, ele ainda faz piada com o irmãozinho que recebeu. Ele ainda menospreza o que a pessoa está vivendo. Toma cuidado com as piadas. Toma cuidado. Sabe por quê? Porque a religiosidade é quando você transforma algo que é sagrado em algo irreverente. Isso é religiosidade. Como diz o outro, que Davi está com essa conversa de que a arca é isso, a arca é aquilo? Tem 20 anos que eu convivo com a arca. Tem 20 anos que eu estava lá vivendo a minha vida e nada acontecia. Nada acontecia com você, Abinadab. Nada acontecia com você, Uzá. Você percebe? Você percebe por que Uzá não poderia ter colocado a mão nessa arca? Não pode colocar a mão. Não é porque você é acostumado que você pode colocar a sua mão. Você sabe, tem gente que na vida da igreja sai tentando resolver a coisa e já chega para resolver achando que sabe. Dá licença, que eu sou velho de igreja. Dá licença, meu filho, que o que você tem de não sei o que, eu tenho de não sei lá. Cuidado. Você está achando que a solução está com você? Meu Deus, toma cuidado onde você vai pôr sua mão.
Olha aqui para mim, presta atenção. É claro que nós precisamos de ter revelação, até de contextos bíblicos aqui. Nós estamos aqui imergidos em um estudo de um capítulo da Antiga Aliança. Deus julgou o que estava acontecendo e Uzá até morreu. Hoje, pastor, tem perigo de eu morrer fisicamente? Não, cidadão. Por quê? Porque Jesus já morreu fisicamente. Porque Jesus levou o julgamento de Deus. Quem que matou Jesus? Foi Herodes. Pôncio Pilatos. Foi a traição de Judá, meu filho. Foi Deus que matou Jesus. Foi a ira de Deus. Hoje a notícia boa é que, deixa eu te contar, todo julgamento Ele já levou por você. Mas se tem algo que você tem que lembrar, é o seguinte: espiritualmente falando, se você não vigiar, você pode adormecer, você pode morrer espiritualmente. Tenha esse coração, tenha esse temor. E aí, se eu disse para você que Uzá era acostumado, que Uzá era religioso, em terceiro lugar eu te afirmo que Uzá tentou segurar aquilo que era Deus que estava derrubando. Nunca tente segurar aquilo que Deus já estabeleceu que deve cair, porque o que Deus estabeleceu tem que acontecer. Nunca entre no meio de algo que é Deus que está fazendo, com a tentativa de salvar o rolê. Você não é salvador de nada. O Salvador, Ele já morreu. Você não é o Salvador. Olha aqui para mim, fala algo para você com muito amor e carinho. Essa igreja aqui não vai ser salva pela sua ideia. Essa igreja aqui não vai ser salva pelo seu jeito. Essa igreja aqui não vai ser salva pela sua opinião. Você pode ir embora com ela. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não ache que você tem a solução para a noiva. É o noivo que vai nos direcionar. Deus pode usar você, Deus pode usar a sua boca, Deus pode usar a sua ferramenta, mas você não pode achar que você é o Salvador. Você está entendendo a diferença ou não? Você está entendendo a diferença ou não? Deixa eu contar uma coisa. Você pode às vezes agregar com uma sugestão, com uma ideia, com um coração e com um coração. A questão não é a sua ideia, a questão é seu coração. Às vezes você está com o coração correto, você vai trazer algo que Deus vai usar você para revolucionar a nossa igreja. Porque o seu coração, você sabe, meu Deus, quem sou eu? Eu só quero ser usado. Quem sou eu? Eu só quero permitir que o Senhor faça o que Ele quiser. Agora, se você chega achando que você sabe, meu querido, você vai ver onde que a sua sabedoria vai te levar. Isso é sério. Você sabe, isso é algo que faz com que nós tenhamos que ter discernimento a respeito do coração. Não é sobre aquilo que é exterior, não é sobre aquilo que é aparência, é sobre aquilo que é interno. Fecha a porta aí no fundo para mim, por favor. Deixa essa porta fechada. Olha aqui para mim. Não tente segurar o que Deus está querendo derrubar. Não ache que você é o solucionador dos problemas. Deus, Ele vai usar você. Então tenha um coração para ser submisso. Deus não está precisando da sua ajuda, Deus só está requerendo a sua obediência. Diga assim: Deus não precisa da minha ajuda, mas diga assim: Ele me dá uma oportunidade de servi-lo. Você entende a diferença? A diferença é a ótica, a diferença é o coração. A sua ajuda não vai salvar a igreja, Deus não precisa de você. Mas se você tiver um coração de servitude, de obediência, Deus vai usar muito você. Foi por isso que Uzá morreu. Davi tinha mandado carregar a arca em carros de boi, tem que cair. Sabe por quê? Em outras palavras, quem que estava com essa ideia de levar a arca em carro de boi? Os filisteus. Filisteus. Quem que são os filisteus? Os inimigos, o mundo. Não queira trazer para dentro da igreja técnicas mundanas. As técnicas mundanas são aplicadas no mundo.
não traga para o púlpito aquilo que dá certo no mercado de trabalho, porque a igreja não é empresa, igreja não é mercado de trabalho. Você está me entendendo? Sabe por quê? Porque a igreja não é dessa terra. Nada contra qualquer coisa que é dessa terra. Pastor, tal coisa tem aplicação. Depende, é para quê? É para coisa dessa terra? Se é da coisa dessa terra, então vai com Deus. Mas dentro da igreja não. A igreja não faz parte do que está acontecendo na terra. A igreja é algo que é do céu. Entende a diferença? E é por isso que nós temos que entender que todas as vezes que alguém querer trazer para dentro da igreja a maneira como o mundo faz alguma coisa, vai cair, Deus vai derrubar. Deus não vai permitir que a arca seja levada em carros de boi, como os filisteus levaram. A arca sempre vai ser levada pelos levitas, a arca sempre vai ser levada pelos adoradores, a arca sempre vai ser levada por aqueles que sabem que a arca é o centro de todas as coisas. Amém? O time de adoração pode subir para encerrar. Eu quero falar sobre o que aconteceu com Obed-Edom, porque o ministro da nova aliança, ele sempre encerra falando coisas boas. Aleluia. Olha aqui para mim. A arca tinha acabado de cair, Uzá tinha acabado de morrer. E aí, é nesse contexto que a arca caiu e o soldado está morto, que alguém faz uma pergunta: e agora? O que é que nós vamos fazer com a arca? Meu Deus do céu. Cara, você consegue imaginar o climão que ficou quando Uzá morreu e a arca caiu? Você consegue imaginar aquele clima de tensão quando alguém levantou a pauta de: e agora, mano, a arca vai para onde? Moço do céu, o último que triscou morreu, quem que vai carregar ela? Isso é muito sério. E é nesse contexto que tem uma pessoa que entende o significado da arca, que valoriza o poder que a arca carrega, que tem temor com a maneira com as coisas espirituais precisam ser vividas. Na hora que talvez levar a arca seria perigoso para todo mundo, seria um problema. Olha aqui para mim, deixa eu te contar uma coisa. Tem muita gente que desiste de fazer a obra de Deus porque acha que é resolver muito problema. Ah, meu Deus, quer saber de uma coisa? Vou mexer com esse trem lá na igreja. Não, porque, nosso Deus, minha vida está tão quietinha para eu trazer esse problema para eu resolver. Deixa eu te contar uma coisa. A história de Obed-Edom é a história daquelas pessoas que não enxergam a obra de Deus como um problema, mas que enxergam a obra de Deus como uma bênção. Deixa eu te contar uma coisa. Em todas as igrejas existe uma rotação de pessoas querendo se envolver e pessoas querendo largar. Você pode sempre ter a certeza de algo: as pessoas que querem largar é porque elas colocaram na balança e elas chegaram à conclusão que levar a arca de Deus é um problema. Sabe por quê? Porque existem desafios. Mas olha aqui para mim, vai ter sempre alguém que aonde as pessoas estão enxergando um problema, ela vai estar enxergando um privilégio. Fala: opa, presta atenção, espera aqui, meu Deus do céu, está precisando de gente para abrir a casa, para começar um grupo, está precisando de gente para liderar pessoas, está precisando de gente para discipular, está precisando de gente para servir. Que é isso? Eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou perder essa bênção, eu não vou perder. O que é que está precisando de fazer? Está precisando de pegar essa arca que ninguém está querendo pegar. Deixa eu te falar uma coisa: a arca por um instante era aquele objeto que ninguém queria pegar. É muito louco quando as pessoas querem olhar para a vida de Obed-Edom, e aí vai bater os estrategistas digitais na porta de Obed-Edom. Obed-Edom, vamos lançar um curso, rapaz, como prosperar em 3 meses. Nós temos que lançar um curso. O estrategista bate na porta quando você tem resultado, né? Olha aqui para mim. Todo mundo quer prosperar em 3 meses, mas ninguém quer levar algum problema para dentro de casa.
Você sabe quem são aqueles que vão ter uma reviravolta louca na sua vida? É aqueles que quando os outros enxergam problema, eles enxergam privilégio. É quando você quer pegar e pôr dentro da sua casa, que está todo mundo doido para fugir. Vou te contar uma coisa, sabe que dia que você vai ser abençoado? É naquele dia que surgiu uma situação que ninguém quer pegar. Já viu aquele negócio que às vezes é o seguinte: a igreja está precisando, alguém tem que fazer, mas no fundo todo mundo acha que aquilo é canseira. No dia que você se dispor a fazer aquilo que é necessário dentro da casa de Deus, e que todo mundo enxerga como canseira, vou te contar uma coisa: Deus vai usar aquela canseira para mudar a história da sua vida. A arca de Deus nunca é uma canseira. A arca de Deus nunca é um problema. A arca de Deus é um privilégio. A arca de Deus é o próprio Deus. No dia que você fizer as coisas aqui na obra, sabendo o que você está fazendo para Deus, olha aqui para mim, você está limpando o banheiro, é para Deus. Você está fazendo uma comida, é para Deus. Você está abrindo sua casa, é para Deus. Você está liderando gente, é para Deus. Você está discipulando pessoas, é para Deus. Você está arrumando cadeira, é para Deus. Se você tiver ótica que o que você está fazendo é para Deus, Deus vai mudar a história da sua vida. Deus vai mudar a história da sua casa. Sabe por quê? Porque não é sobre cadeira, é sobre Ele. Meu amigo, você está arrumando a cadeira para alguém sentar e ouvir o Evangelho. Meu Deus do céu, você está segurando. Gente, deixa eu contar uma história para você. Vou te contar uma coisa que mexeu comigo no dia que eu ouvi. Porque até então eu só sabia a primeira parte da história, eu não sabia a segunda parte. A primeira parte que eu vou contar é muito famosa. A segunda parte quase ninguém ouviu. Vou te contar algo. Você sabe que teve um dia que um evangelista foi fazer um evangelismo em uma praça pública. E aquele evangelista fez um evangelismo, e naquele dia apenas uma pessoa respondeu o apelo. Uma pessoa falou: eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Uma pessoa. Talvez alguém pode pensar que o evangelismo tenha sido miado, né? Não, e lembra que eu te falei, não foi uma pessoa. Eu não sei se eu te falei, vou falar, foi uma criança. Eu já tinha contado aqui que foi criança? Não? Foi uma criança. Essa uma pessoa que falou: eu quero Jesus, era uma criança. Eu não sei ao certo qual era a idade que ela tinha, mas era uma criança. Imagina, se você prepara todo o evangelismo, prepara um monte de coisa, mano, cara, e vai uma criança aceitar Jesus. Aleluia. O desafio é falar glória a Deus lá na hora. Vai ser um desafio. Concorda comigo que vai ser um desafio? Sabe como é que era o nome dessa criança? Billy Graham era o nome dessa criança. No dia que Billy Graham aceitou Jesus, ele foi o único que aceitou Jesus. Ninguém mais respondeu o apelo naquele dia. Mas eu vou te contar uma coisa doida. Essa primeira parte muita gente sabe, mas sabe qual que é a segunda parte que mexeu comigo no dia que eu ouvi? Que dizem que na equipe do cara que estava organizando o evangelismo, tinha um camarada que não sabia fazer nada, mas ele queria fazer parte do evangelismo. Ele não sabia fazer nada. E aí então estava aquela coisa: mano, como é que nós vamos pôr esse menino que quer ajudar? Já viu que tem uns caras que quer ajudar, que você fica com medo dele atrapalhar mais do que ajudar, já viu, né? Mas deixa ajudar, ele quer. Aí eles tiveram uma ideia. Tem uma coisa que dava para ele fazer: segurar uma caixa de som no ombro. Foi a única coisa que ele conseguia fazer. Mas sabe o que ele fez? Com a única coisa que ele poderia fazer, ele fez o que ele poderia fazer. E ele segurou a caixa de som. E naquele dia, Billy Graham aceitou Jesus. Talvez você fale: pastor, eu não sei fazer nada. Você sabe segurar uma caixa de som?
Você sabe colocar uma cadeira? No dia que você colocar uma cadeira, faz um favor. Põe a mão nessa cadeira e fala assim: eu profetizo que vai sentar aqui uma pessoa que vai ter a vida transformada. Eu profetizo que vai sentar nessa cadeira alguém que Jesus Cristo vai salvar. Você está entendendo o que eu estou falando? É disso que eu estou falando. É dessa ótica. Obed-edom falou: ninguém quer? Eu quero, porque eu sei que isso tem o poder. E aí sabe o que eu fico imaginando? Aí tem coisa que a história não diz, mas você fica imaginando. Eu fico imaginando Obed-edom chegando com a arca lá na casa dele. Eu fico imaginando a reunião familiar. Eu fico imaginando ele falando para a esposa, para os filhos: olha o que nós trouxemos. Eu fico imaginando ele contando a história de quando a arca estava sendo levada pelos levitas e o rio Jordão estava sendo aberto ao meio. Ele falou: cara, a arca que abriu o Jordão, a arca está aqui em casa. Como que você não vai ser abençoado se você tem uma visão dessa? Você consegue imaginar o que eu estou falando? Vou te contar uma coisa. Vou te fazer uma afirmação. Com toda a seriedade que o contexto trazia, muito provavelmente esses 3 meses foram 3 meses de muita vigilância. Muito provavelmente pode ser que compromissos foram cancelados. Muito provavelmente pode ser que a rotina familiar foi alterada. Sabe por quê? Porque a arca está na minha casa. Sabe por quê? Porque nunca vai existir um avivamento ou mover de Deus que não te tire da sua zona de conforto. Porque se você quer viver coisas profundas, não adianta você querer viver na sua mesmice. A sua mesmice não vai te levar a desfrutar de coisas profundas em Deus. Porque se você quiser se aprofundar, você vai ter que fazer coisa que você nunca fez. Você vai ter que orar de uma maneira que você nunca orou. E eu não estou falando aqui de um preço que você paga, eu estou falando aqui de uma posição que você assume. Estou falando de uma postura que você assume. Porque Deus não vai barganhar com você, Deus vai confiar em você. São duas coisas diferentes. Deus não vai, você é muito pobre para comprar e Deus é muito rico para ter que vender. Então tudo que Deus te dá é de graça. Mas eu vou te contar uma coisa. Mais poderoso é você saber que existem pessoas que se colocam nessa posição de falar: Senhor, pode confiar em mim, me dá que eu quero. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não tenho condição, eu sei que o Senhor não precisa. Olha que louco. Você não consegue e Deus não precisa, mas mesmo assim Ele confia. É muita graça de Deus. Quantos Obed-edoms estão aqui nessa noite? Fique em pé onde você está. Eu quero profetizar que vai acontecer com pessoas aqui aquilo que aconteceu com Obed-edom. Eu quero profetizar que a sua casa vai ser transformada. Eu profetizo primeiro que a sua mentalidade é transformada, mas depois eu profetizo que você vai colher frutos dessa mentalidade transformada. Meu irmão, lembra de algo: as coisas de Deus nunca são neutras. Uzá morreu, mas Obed-edom foi muito abençoado. Será que você está disposto a correr esse risco de enxergar privilégio onde as pessoas estão chamando de problema? Obed-edom decidiu, ele honrou o Senhor. Abinadab ficou com a arca por 20 anos, nada aconteceu. 3 meses foram suficientes. Flávio Josefo, o maior historiador hebreu, ele diz que os filhos, a família, as plantações, os animais, Flávio Josefo diz que tudo foi abençoado. Olha aqui para mim. Foi lido aqui no nosso momento de oferta. Se você buscar o reino em primeiro lugar, se você buscar as coisas lá do alto, se isso não ter o seu coração, se o seu coração estiver nisso que está sendo falado, você não tem noção do que vai acontecer na sua vida. Eu me lembro de Jesus, quando ele disse que: olha, deixa eu te contar uma coisa, você vai me seguir, você vai perder isso, aquilo, ele vai listando o que você vai perder. Aí Jesus mesmo fala: eu posso te contar uma coisa?
e você, depois de ter perdido, você vai receber o cêntuplo nesse presente século. Tudo que você precisa é do Senhor. Erga suas mãos. Hoje eu quero fazer um apelo diferente. Hoje eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente. Hoje eu vou fazer um apelo para você tomar uma decisão na sua vida. Hoje eu não vou pôr a mão na sua cabeça. Fizemos isso na semana passada, mas hoje você que vai erguer as suas mãos. E hoje você que vai falar para o Senhor aquilo que o Espírito Santo está impelindo você para falar. Erga a sua voz em oração. Fale para Deus, fale para Deus, fale para Deus.